A conscientização ainda é a melhor forma de prevenir, mas não basta o ser humano apenas ouvir, é preciso digerir as informações. Isso mesmo, a situação, segundo especialistas, é alarmante e está bem perto de cada um de nós, algo que deve ser feito e é para agora. A gente trabalha na região toda e a gente percebe que com o aumento das queimadas e que isso tem se tornado uma prática casual, que anualmente tem acontecido e cada vez mais, a qualidade tanto do solo quanto da vegetação tem diminuído bastante. O biólogo Eduardo Buzin destacou ainda o tempo que é necessário para um terreno recuperar tudo que foi perdido, como por exemplo, através das queimadas. Essa capacidade de recuperação do solo, ela vai de região para região, né, e tem alguns fatores que vão influenciar, como o clima, né, o estado que o solo já estava, como ele ficou, como foi sofrida aquela intervenção, né? Mas hoje, por exemplo, uma área degradada, ela pode demorar de 50 até 100 anos a retornar ao que ela era anteriormente, né, antes do impacto ambiental causado. Segundo ainda Eduardo, a queimada diminui a umidade do solo. E do ponto de vista físico, né, o solo ele se torna mais rígido. A gente pode ver, por exemplo, o solo aqui, ele está socado, é um solo que está compactado, né? Então, a queimada ela diminui a umidade do solo e vai fazendo essa compactação. Já o subcomandante do Grupamento de Bombeiros Civil de Caratinga pede a ajuda da população para colaborar com a fiscalização. Orientar e também nos ajudar a fiscalizar. Nós temos um histórico ali, só nesse final de semana, nós atendemos 6 ocorrências em um local. A última vez que a guarnição foi, pegou um cidadão colocando fogo, alegando que era para espantar os mosquitos. A falta de um volume significativo de chuva reflete no meio ambiente. Basta olhar ao nosso redor para perceber como o tempo está pesado, seco. A água em nossos reservatórios está bem abaixo do nível esperado. Cabo Edil citou ainda outro problema que acontece em nossa região. Alguns proprietários estão isolando a saída da água que vem para o reservatório de Caratinga e que é distribuída para demais cidades somente para as fazendas e produções deles. No córrego do Pião, em Santa Bárbara do Leste, cabeceira do nosso rio, Caratinga, né? E lá nós estamos com a seguinte situação: produtores rurais daquela região estão captando a água do rio Caratinga, né? Ali da cabeceira do rio Caratinga, e a Copasa, né? Ela capta a água também do rio para abastecer a cidade de Santa Bárbara do Leste. Então o que estava acontecendo? Os produtores rurais captavam a água antes, quando chegava a água para a Copasa, estava chegando pouco. E a Copasa tem que captar para poder abastecer a cidade. Ou seja, ele estava ficando todo retido lá. Se pararmos para ouvir os casos dos mais idosos, já teremos um parâmetro de como a natureza está prejudicada. É hora de agir, fazer nossa parte. A natureza pede por socorro. E o benefício com esta preservação virá para nós mesmos. Nós, olhando para os nossos rios, os nossos córregos, nós estamos vendo, principalmente as pessoas mais antigas, sempre estão dizendo para nós: quando eu era criança, o córrego do Laje, ele tinha altura de 1 metro, né? Ele tinha profundidade de 1 metro. Hoje a gente está vendo um filetinho d'água. Ou seja, o que aconteceu? Nós estamos destruindo o nosso bem maior.